Então, pessoal, crase, a gente tem uma série de regras, né? A gente tem as situações obrigatórias, né? A gente tem as situações proibidas, tem as situações facultativas, tem os casos especiais, mas eu vou começar mostrando para vocês a regra geral. Primeiro você tem que conhecer a regra geral para conhecer as específicas, tá? Então acompanha no seu slidezinho na sua tela aí, ó. O termo regente, quando se fala em crase, o termo regente ele tem que exigir preposição a. Vamos lembrar, o que é termo regente? O termo regente é um verbo que tem que exigir a preposição a. O termo regente pode ser um nome. Esse nome pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, desde que esse substantivo, esse adjetivo e esse advérbio exijam a preposição a. Então ele é chamado de termo regente, tá bom? Aí acompanha lá, o termo regido é o termo que completa o sentido do termo regente. Ele tem que admitir um artigo a ou as anteposto. Então, quando o termo regente, verbo ou nome, exigir uma preposição a e o termo regido for uma palavra feminina que admitir um artigo a ou as anteposto, a crase vai ser obrigatória, tá bom? Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Por que refiro-me à diretora ou refiro-me às diretoras tem acento indicativo de crase? Por causa disso, ó. Esse elemento que vocês estão vendo destacado aqui, os dois elementos, refiro-me, eles são chamados de verbos transitivos indiretos. Verbo transitivo indireto exige uma preposição e nesse caso, especificamente do verbo referir-se, ele exige a preposição a, tá certo? Então essa preposição a apareceu. Aí esses dois termos que vocês estão vendo destacados aí em verdinho são os termos regidos, eles são palavras femininas. Palavra feminina que admite o artigo a anteposto, é termo regido, porque completa o sentido do termo regente. Tá? E o desenho do acento indicativo de crase. Você viu? Teve a soma dos dois as. Aí, continuando aqui, ó. Nessas duas frases, conheço a diretora e conheço as diretoras. Por que não tem crase neste caso, diferente do caso anterior? Bom, esses termos que vocês estão vendo destacados aqui em vermelho são os termos regentes, ele é o verbo, né? O verbo conhecer. Só que o verbo conhecer é um verbo transitivo direto que não admite em hipótese alguma preposição, nenhuma preposição. Então o termo regente não exigiu preposição, então a gente só tem aqui desse lado o termo regido, que é a palavra feminina, que admite o artigo a ou as anteposto. Então só tem um elemento, só tem um a, que é o a artigo ou as artigo. Por que refiro-me a ela ou refiro-me a elas também não tem crase? Porque essa palavra que você está vendo destacada, você já sabe que é um verbo que exige preposição a, é um verbo transitivo direto que tem que ter essa preposição. Só que o termo regido, esse termo destacado em verdinho aí, é um pronome feminino, portanto é uma palavra feminina, mas que não admite em hipótese alguma um artigo a ou artigo as anteposto. Então você viu, faltou um dos as, acabou a crase. Vamos fazer um resumo de tudo isso agora? Então olha lá, rapidinho, olha lá. Termo regente, olha lá, resumo, tá? Olha lá, o termo regente exigiu preposição a, termo regido admite artigo a. Olha o que a gente tem aí, ó. Tem os dois as, tá vendo? O a vermelhinho é preposição, o a verdinho é o artigo. Então nós temos preposição mais artigo. Somou os dois, crase obrigatória. O que a gente tem aqui agora? Nós temos as, refiro-me a, quem se refere a. E diretoras é substantivo feminino que admite artigo as, ele está aí do lado, ó, tá vendo em verdinho aí. Somou os dois, então a crase é obrigatória. Houve a soma da preposição a com o artigo as. E nesse caso, conheço a diretora ou conheço as diretoras, a gente só tem o artigo a, não tem preposição, por quê? Porque o conhecer é transitivo direto, não exige preposição. E o diretor admitiu o artigo a ou diretoras admitiu o artigo a. Então só tem artigo a ou as, sem preposição. Não somou, não tem crase. Refiro-me a ela, por que não tem crase? Refiro-me a elas, por que não tem crase? Aí a gente só tem a preposição a, não tem o artigo a ou as, porque o ela não admite artigo a ou as anteposto. Tá vendo? Faltou um dos as, acabou o acento indicativo de crase. Lembre-se que isso daí é a regra geral. Eu estou começando, estou iniciando a regra geral. Os alunos estão me pedindo aí, os candidatos estão me pedindo
sobre elementos específicos, mas olha só, para eu poder falar para vocês sobre elementos específicos, me pediram aí crase facultativa, crase nos pronomes aquele, aquilo, mas a gente vai chegar lá. Mas para isso, primeiro você precisa conhecer a regra geral. Se você não conhecer a regra geral, não tem como. E uma dica que eu vou dar para vocês, hein? Estudem regência. Pegue lá a palavra na regência nominal e na regência verbal. Todas as palavras, todos os verbos e nomes que você perceber ali, que você observar na regência, que são palavras que admitem o artigo A ou que exigem, ela dizendo o artigo A, você separa, faz uma relaçãozinha e vai estudando isso que eu mostrei para você, tá bom? A gente vai voltar depois com regras específicas. Essa é a regra geral, legal? Abração e espero que eu tenha ajudado vocês agora com o acento de cativo de crase. E tem muito mais regra para a gente ver por aí. Abração a todos!